Olá pessoal, estamos de volta com mais uma dica de matemática. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo para não perder os nossos próximos vídeos. Nossa dica de hoje é sobre a extensão da equação do termo geral. Conforme vimos no último vídeo, a equação do termo geral de uma PG serve principalmente para identificar qualquer termo da progressão geométrica, tendo em mãos apenas o primeiro termo e a razão da progressão. Essa equação é muito útil, porém ela tem uma limitação. Ela te deixa dependente do primeiro termo da progressão. Se você perdeu a explicação da dedução da equação do termo geral, dá uma olhada no nosso vídeo anterior. Agora dá uma olhada aqui. Vamos supor que nessa sequência você conhece o valor do termo A3 e precisa chegar no valor do termo A6. O valor do termo A6 seria igual ao A3 vezes a razão de novo e vezes a razão outra vez. Q vezes Q vezes Q, que é igual a Q ao cubo. Agora, vamos supor que você conhece o valor do termo A4 e precisa encontrar o valor do termo A8. O A8 vai ser igual ao A4 vezes a razão vezes a razão vezes a razão e vezes a razão de novo. Q vezes Q vezes Q vezes Q, que é igual a Q à quarta. Observe que mesmo o termo A1 não sendo a referência, como acontece com a equação do termo geral, a diferença entre os índices das letras A continua sendo o expoente da razão. Dá uma olhada. 6 menos 3, 3. 8 menos 4, 4. Através dessa observação, é possível deduzir uma relação entre quaisquer dois termos dentro de uma progressão geométrica. O AN é igual ao AK vezes a razão elevado a N menos K. Nessa equação, o AN e o AK são quaisquer dois termos dentro de uma progressão, escolhidos convenientemente. O Q continua representando a razão. O N e o K são os números que representam as posições dos termos AN e AK, respectivamente. E é essa a extensão da equação do termo geral de uma PG. Ela é muito mais versátil. Enquanto a equação do termo geral te deixa preso ao termo A1, essa extensão permite relacionar quaisquer dois termos do APG. Exemplo: sabendo que a razão de uma progressão geométrica é 4 e que seu sexto termo é 12.288, determine o valor do terceiro termo. O problema nos fornece o valor do termo A6 e o valor da razão, e pede que determinemos o valor do terceiro termo. Observe que nesse problema não temos o termo A1. Se fôssemos usar a equação do termo geral, teríamos que fazer dois cálculos. No primeiro, substituiríamos o termo AN pelo termo A6 para encontrar o valor de A1. E depois teríamos que usar novamente a fórmula do termo geral, substituindo o A1 encontrado para poder encontrar o termo A3. Agora olha como fica mais fácil usando a extensão da equação do termo geral. O AN
a gente substitui pelo A3, que é o termo a ser encontrado, igual o AK vai ser o A6, o termo que foi fornecido pelo problema, vezes a razão, elevado a. O N é o número da posição do termo AN. Como atribuímos o valor do termo A3 para o AN, N vale 3, menos K, que é o número da posição do termo AK. Como atribuímos para o AK o termo A6, o K vale 6. Então, A3 é igual. O A6 vale 12.288 vezes a razão, que vale 4, elevado a 3 menos 6 menos 3. O número com expoente negativo é igual ao seu inverso com expoente positivo. Então, 4 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 4 elevado ao cubo. A3 é igual a 12.288 vezes 1 sobre 4 ao cubo. A3 é igual a 12.288 vezes 1, 12.288, dividido por 4 ao cubo, 64. A3 é igual a 12.288 dividido por 64, 192. E esse é o valor do terceiro termo. Exemplo 2. Determine a razão de uma progressão geométrica em que A4 é igual a 4 e A6 é igual a 64. O problema identifica dois termos da progressão, o A4 e o A6, e pede que identifiquemos o valor da razão. Nesse caso, também não temos o termo A1, então vamos usar a extensão da equação do termo geral. O AN e o AK vão ser os dois termos que foram fornecidos. Então fica assim: A6 igual ao A4 vezes a razão elevado a. O N é o número correspondente à posição do termo AN. Como o AN vai ser o A6, 6 é o valor de N, menos o K, que analogamente vale 4. O A6 vale 64, igual ao A4, que vale 4, vezes o Q elevado a 6 menos 4, 2. O 4 está multiplicando o Q ao quadrado, passa dividindo. Então, o Q ao quadrado vai ser igual a 64 por 4, 16. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, o Q é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Este é o valor da razão da progressão. Exemplo 3. Dados os termos A2 igual a 3 e A3 igual a 9. Encontre a posição do número 729 dentro da progressão geométrica. O problema identifica os termos A2 e o A3 e fornece também o valor de um outro termo, que é o 729.
e pede a posição desse termo dentro da progressão. Então, na verdade, o que ele quer saber é o valor desse índice. Usando a extensão da equação do termo geral, a gente pode atribuir para o termo AN o valor de 729, cuja posição precisamos descobrir. Para o AK, podemos atribuir qualquer um dos dois termos que foram fornecidos. No caso, vamos usar o A3, que é igual a 9, vezes a razão elevado a. O N é o número que representa a posição do 729. Como essa posição é desconhecida, mantemos o N, menos o K é a posição do termo AK. Como atribuímos para ele o termo A3, 3 é o valor de K. Formamos uma equação e temos duas incógnitas, a razão e a posição do termo AN. Note que o problema nos forneceu o valor de dois termos consecutivos dentro da progressão. E com isso, é possível calcular o valor da razão, conforme vimos anteriormente. Então vamos encontrar o valor de Q para eliminar uma das incógnitas. Por enquanto, vamos deixar essa equação aqui no cantinho. Daqui a pouco a gente retoma. A razão é igual à divisão entre dois termos consecutivos dentro de uma progressão geométrica. No caso, o termo de maior índice pelo termo de menor índice. Como conhecemos os termos A2 e A3, logo a razão vai ser igual a 9 dividido por 3. Razão igual a 3. Agora, a gente substitui o valor da razão na equação. 729 é igual a 9 vezes a razão, que vale 3, elevado a n menos 3. Agora, com apenas uma incógnita, podemos continuar a resolução. O 9 está multiplicando desse lado, passa dividindo. Então, o 3 elevado a n menos 3 é igual a 729 por 9, 81. Podemos resolver essa equação exponencial igualando as bases. Vamos decompor o 81 em fatores primos. 81 dividido por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado à quarta. Então, 3 elevado a n menos 3 é igual a 3 elevado à quarta. Agora que as bases estão igualadas, podemos suprimi-las e igualar somente os expoentes para descobrir o valor de n. Então, n menos 3 é igual a 4. O 3 está subtraindo, passa somando. O n é igual 4 mais 3, 7. Esse n igual a 7 quer dizer que o 729 ocupa a sétima posição dentro da progressão geométrica. Portanto, corresponde ao termo A7. Espero que você tenha aproveitado a nossa dica. Se ficou com alguma dúvida, assista novamente. Inscreva-se no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Até a próxima!